O sino de bronze tilintou anunciando a entrada de Sarah no antiquário. Um cheiro peculiar, mistura de poeira antiga, madeira envelhecida e um leve toque de naftalina, pairou no ar, envolvendo-a em um abraço nostálgico e ligeiramente inquietante. Os raios de sol da tarde, filtrados pelas janelas empoeiradas, criavam um jogo de sombras dançantes sobre as prateleiras repletas de objetos esquecidos, testemunhas silenciosas do tempo. Sarah, uma jovem colecionadora de antiguidades, explorava os cantos escuros da loja com avidez, apreciando a beleza decadente dos objetos antigos. Sua atenção foi capturada por uma pequena caixa de madeira, desbotada e rachada pelo tempo, localizada em uma prateleira quase escondida atrás de um monte de livros antigos. Ao abri-la, ela descobriu um boneco de porcelana, de aparência antiga e peculiar. Era um menino, aparentemente de uns 7 anos, com um rosto delicado e olhos azuis intensos que pareciam observá-la mesmo através das décadas. Seu traje era impecável, um minúsculo terno de veludo preto, impecavelmente conservado, que contrastava com a palidez de sua pele de porcelana. Mas havia algo estranho em seu sorriso, algo que não combinava com a inocência de sua expressão. Era um sorriso levemente torto, quase um sorriso de deboche, que deixava um arrepio na espinha de Sarah. Apesar do estranho desconforto, Sarah sentiu uma atração inexplicável pelo boneco. Havia algo nele, uma energia peculiar, que a cativava. Ignorando o pressentimento de mal-estar, ela decidiu comprá-lo, sem saber que aquele ato impulsivo mudaria sua vida para sempre. O dono da loja, um velho taciturno com olhos penetrantes, parecia saber mais do que dizia, observando-a com um olhar enigmático enquanto ela pagava pelo boneco. Ao sair do antiquário, Sarah não conseguia tirar Tumi, assim ela o chamou, de sua mente. O sorriso peculiar, quase malévolo, do boneco a perseguia, mesmo no brilho do sol da tarde. O pressentimento de algo errado já começava a se instalar. Em seu quarto, sob a luz suave do abajur, Tumi parecia ainda mais inquietante. Sarah o colocou em sua penteadeira, entre seus outros objetos de coleção. A princípio, nada de anormal aconteceu. Mas, gradualmente, Sarah começou a notar pequenas coisas estranhas. Um livro fora do lugar, um objeto deslocado na escrivaninha, a sensação de que alguém a observava, mesmo quando estava sozinha. Eram coisas pequenas, facilmente explicáveis, mas a frequência desses eventos incomuns começou a incomodá-la. A sensação de mal-estar crescia a cada dia, uma inquietação que se instalava como uma névoa opressora. Sarah tentava racionalizar, atribuindo os acontecimentos à sua imaginação fértil ou à fadiga. Mas a sensação de que algo não estava certo persistia, uma presença invisível que pairava sobre ela. À noite, enquanto tentava dormir, sentia um frio intenso, mesmo com o quarto aquecido. Um sussurro quase imperceptível parecia ecoar em seus ouvidos, uma voz indistinta que sussurrava seu nome. Olhava para Tumi, sentado na penteadeira, e tinha a impressão de que seus olhos azuis a seguiam, mesmo quando ela se movia. A sensação de estar sendo observada, antes uma suposição, agora era uma certeza inegável. Os objetos começavam a se mover sozinhos, caindo de prateleiras, deslizando pela mesa. A luz do abajur piscava erraticamente, criando sombras estranhas e ameaçadoras pelas paredes. Sarah tentava se convencer de que era apenas a sua imaginação, mas o medo, silencioso e persistente, começava a se infiltrar em seus pensamentos. A sensação de que algo estava errado, muito errado, se tornava cada vez mais forte. A cada noite, a inquietação crescia, a paranoia se instalava, e a doce inocência da boneca começava a se transformar em um pesadelo constante. O sono, antes um refúgio, transformou-se em um campo de batalha para Sarah. Os pesadelos começaram sutis, imagens fugazes de Tumi, seu sorriso distorcido, seus olhos azuis brilhando com uma luz estranha. Mas gradualmente, os sonhos se tornaram mais vívidos, mais perturbadores, mais reais. Nesses sonhos, Tumi não era mais um boneco de porcelana inofensivo, mas uma figura sinistra e ameaçadora, sua pele de porcelana rachada e desbotada, seus olhos irradiando uma frieza glacial. Ele se movia com uma agilidade sobrenatural, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, sua presença opressora sufocando Sarah. Ele a perseguia pelos corredores escuros de uma casa antiga, seus sussurros sibilantes ecoando em seus ouvidos, sua risada macabra ecoando nos espaços vazios. Nos sonhos, o rosto de Tumi se distorcia, assumindo expressões grotescas e monstruosas, seu sorriso se abrindo em uma fenda grotesca que revelava dentes pontiagudos e afiados. Ele a seguia, implacável, seus olhos fixos nos seus, transmitindo uma sensação de terror e pavor que a deixava paralisada de medo.
A cada noite, os sonhos se intensificavam, a linha entre o sonho e a realidade se tornava cada vez mais tênue. Ao acordar, Sarah sentia a presença persistente de Tumi, a sensação de que ele estava ali, observando-a, mesmo quando seus olhos estavam fechados. A linha entre a realidade e o pesadelo se desfazia, e a cada dia, o medo se tornava mais real, mais palpável. O horror psicológico se intensificava, transformando sua vida em um ciclo interminável de terror e exaustão. A cada pesadelo, a imagem de Tumi se tornava mais nítida, mais real, mais ameaçadora, deixando uma marca profunda em sua mente, um sinal indelével do mal que a assombrava. A insegurança se transformava em pânico, o medo em terror, e Sarah se encontrava presa em um ciclo de pesadelos que a levavam cada vez mais para a beira da loucura. Os eventos estranhos na casa de Sarah deixaram de ser sutis. Começaram a acontecer acidentes, inicialmente atribuídos ao acaso, mas que gradualmente revelavam um padrão sinistro, apontando para uma influência maligna. Um vaso de flores caiu da estante, quebrando-se em 1000 pedaços. Um livro caiu da prateleira, abrindo-se em uma página aleatória, como se alguém o tivesse derrubado propositalmente. A luz da cozinha piscou erraticamente, mergulhando a sala em breves momentos de escuridão. Esses incidentes eram pequenos, mas perturbadores. Sarah tentava encontrar explicações lógicas, mas a frequência e a natureza dos acontecimentos eram impossíveis de ignorar. A cada acidente, a suspeita recaía sobre Tumi, o boneco de porcelana que ela havia trazido para casa, seu sorriso perturbador parecendo mais ameaçador a cada dia. Um dia, Sarah acordou com um estrondo. Correndo para a cozinha, encontrou uma jarra de vidro quebrada no chão, os cacos espalhados por toda a parte. A jarra estava intacta na noite anterior. A sensação de que algo ou alguém estava na casa com ela, uma presença maligna e observadora, era inegável. O medo se intensificou, transformando-se em pavor. A cada novo acidente, a paranoia de Sarah aumentava. Ela começou a verificar todas as portas e janelas antes de dormir, a checar os objetos da casa, a procurar por alguma explicação lógica, mas encontrava apenas mais perguntas sem respostas. A sensação de estar sendo observada se tornou constante, uma presença opressora que a acompanhava em todos os momentos. Os acidentes eram pequenos, mas cada um deles era um prelúdio para algo maior, algo mais sinistro, que se aproximava. Sarah sentia que estava sendo preparada para algo terrível, algo que mudaria sua vida para sempre. O medo se transformava em pânico, e a casa, antes um refúgio, se tornou uma armadilha. O medo constante levou Sarah a tomar uma decisão e investigar a origem de Tumi. Ela começou por procurar informações sobre o antiquário onde o havia comprado, mas descobriu pouco além de rumores obscuros e histórias de objetos amaldiçoados. A busca pela história de Tumi a levou a mergulhar em um mundo de lendas urbanas, histórias de terror e rituais obscuros. Através de pesquisas online e em bibliotecas antigas, Sarah encontrou referências a bonecos de porcelana similares a Tumi, associados a uma série de mortes misteriosas ao longo da história. As histórias eram assustadoras, detalhando mortes inexplicáveis, acidentes estranhos e uma presença malévola que sempre parecia estar ligada aos bonecos. Cada relato aumentava seu medo, confirmando suas suspeitas de que Tumi não era apenas um boneco antigo, mas um objeto amaldiçoado. Ela descobriu que bonecos similares a Tumi eram frequentemente encontrados em casas onde ocorreram mortes inexplicáveis, acidentes estranhos e uma atmosfera de medo constante. Muitos relatos descreviam uma presença sinistra, uma sensação de mal-estar e uma crescente paranoia que tomava conta dos moradores. As histórias frequentemente culminavam em tragédias, com os moradores morrendo em circunstâncias misteriosas. A pesquisa revelou um padrão perturbador: os bonecos eram frequentemente encontrados em locais onde ocorreram rituais satânicos ou práticas de magia negra. Algumas teorias sugeriam que os bonecos eram usados como condutores de energia negativa, abrindo portais para entidades malignas. Outras histórias falavam de uma maldição antiga, passada de geração em geração, ligada aos bonecos e aos seus proprietários. Quanto mais Sarah investigava, mais se convencia de que Tumi era a causa de seus problemas. A descoberta da verdadeira natureza do boneco não apenas confirmou seus medos, mas também a colocou em uma situação perigosa. Ela sabia que precisava se livrar de Tumi, mas a tarefa se mostrou mais difícil do que imaginava. A cada tentativa de se desfazer do boneco, eventos inexplicáveis e perturbadores a impediam, aumentando seu medo e sua sensação de estar presa a uma força malévola. O medo, antes uma sensação crescente, tornou-se uma presença constante na vida de Sarah. Era um medo visceral, profundo, que a acompanhava em todos os momentos, mesmo durante o dia, sob a luz do sol. Ela se sentia constantemente observada, vigiada por uma presença invisível, malévola, que a seguia por todos os cantos da casa. A noite era especialmente terrível.
Os pesadelos se intensificaram, tornando-se mais vívidos e perturbadores. Tumi aparecia em seus sonhos com mais frequência, seu sorriso malévolo se tornando mais grotesco, seus olhos azuis irradiando uma frieza glacial. A linha entre o sonho e a realidade se desfez completamente, e Sarah começou a duvidar de sua própria sanidade. Ela tentava se livrar de Tumi, mas cada tentativa era frustrada por eventos inexplicáveis. Ela tentou jogá-lo no lixo, mas o boneco reaparecia misteriosamente em seu quarto. Ela tentou queimá-lo, mas o fogo se apagava inexplicavelmente. Ela tentou doá-lo, mas o boneco desaparecia do local onde o deixava, retornando sempre para sua casa. A sensação de estar presa a Tumi, de ser seu prisioneira, era insuportável. A paranoia se tornou quase insuportável, transformando sua vida em um ciclo de medo e desespero. Ela se isolava cada vez mais, evitando o contato com outras pessoas, temendo que Tumi pudesse influenciar seus pensamentos e ações. A casa, antes um lugar de conforto e segurança, tornou-se uma prisão, cada canto um lembrete constante da ameaça que a assombrava. A cada dia, o medo se intensificava, corroendo sua mente e sua alma. Sarah se sentia encurralada, sem escapatória, à mercê de uma força malévola que parecia controlá-la. A esperança se esvaía, dando lugar a um desespero profundo, a uma certeza de que nunca conseguiria se libertar das garras de Tumi. A doce inocência do boneco havia se transformado em um pesadelo constante, um símbolo do terror que a consumia. O medo constante de Sarah finalmente se materializou em terror explícito. Tumi deixou de ser uma presença sinistra e passou a se manifestar de forma clara e visível. Inicialmente, eram pequenos movimentos, imperceptíveis a um olhar desatento, em um leve tremor, um braço ligeiramente deslocado, uma mudança sutil em sua expressão. Mas gradualmente, os movimentos se tornaram mais audíveis e visíveis. Sarah acordou uma manhã e encontrou Tumi sentado em sua cama, seu sorriso malévolo fixo em seu rosto. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. O boneco se moveu, seus membros se agitando com uma agilidade sobrenatural. Ele se aproximou dela, seus olhos azuis brilhando com uma luz sinistra. Sarah sentiu um frio intenso, um medo visceral que a paralisou. Nos dias seguintes, as manifestações de Tumi se tornaram mais frequentes e mais aterrorizantes. Ela o via se movendo pela casa, seus passos silenciosos ecoando nos corredores vazios. Objetos eram arremessados pela casa, portas se abriam e fechavam sozinhas, e a temperatura do ambiente oscilava drasticamente, criando uma atmosfera de terror constante. Um dia, Sarah ouviu uma risada macabra ecoando pela casa, uma risada infantil, mais distorcida e ameaçadora. Ela procurou a fonte do som, encontrando Tumi sentado em sua poltrona favorita, seu sorriso grotesco e seus olhos brilhando com uma luz satânica. Ele abriu a boca, revelando uma série de dentes pontiagudos e afiados, e começou a sussurrar palavras ininteligíveis, uma linguagem antiga e malévola que ecoava em sua mente. Sarah enfrentou o terror de frente, confrontando o mal que Tumi representava. O medo se transformou em raiva, em determinação. Ela sabia que precisava lutar, que precisava se livrar de Tumi de uma vez por todas. A luta pela sobrevivência havia começado, uma batalha contra uma força malévola que parecia inabalável. A casa, antes seu refúgio, se transformou em um campo de batalha, cada canto um lembrete constante do horror que a cercava. Aterrorizada, mas determinada a se livrar de Tumi, Sarah buscou ajuda em fontes incomuns. A polícia, naturalmente, não acreditou em suas histórias sobre um boneco assassino, descartando seus relatos como produto de estresse e imaginação fértil. Médicos sugeriram internação psiquiátrica, reforçando sua sensação de solidão e desesperança. Desesperada, Sarah recorreu a um especialista em ocultismo, um velho professor universitário aposentado que ouvirá falar de sua situação através de rumores na comunidade acadêmica. O professor, um homem misterioso e reservado, ouviu atentamente a história de Sarah, analisando cada detalhe com um olhar perspicaz. Ele confirmou suas suspeitas. Tumi não era um simples boneco antigo, mas um objeto amaldiçoado, um receptáculo de uma energia negra poderosa. O professor explicou que Tumi havia sido criado em um ritual satânico, imbuído de uma energia malévola que o tornava uma entidade perigosa. O professor revelou a Sarah a história de Tumi, uma história antiga e sombria, envolvendo sacrifícios humanos e rituais de magia negra. Tumi não era apenas um brinquedo, mas uma ferramenta usada para canalizar energia negativa e manipular as mentes das pessoas. Sua presença na casa de Sarah estava causando os eventos inexplicáveis, os acidentes, os pesadelos e as manifestações assustadoras. O professor explicou que para se livrar de Tumi, Sarah precisaria realizar um ritual de exorcismo, um processo arriscado e complexo que exigia precisão e coragem. Ele forneceu a ela as instruções detalhadas do ritual, advertindo-a sobre os perigos e as consequências potenciais.
Sarah, apesar do medo, estava decidida a lutar. Ela havia enfrentado o terror de Tumi por muito tempo, e agora estava pronta para confrontá-lo de frente. A luta pela sua vida dependia de sua capacidade de realizar o ritual com sucesso. O professor entregou a ela um pequeno livro antigo, repleto de encantamentos e instruções, um guia para sua batalha final contra o mal. Seguindo as instruções do professor, Sarah preparou-se para o ritual de exorcismo. A atmosfera na casa era carregada de tensão. Cada sombra parecia se mover, cada ruído ecoava com uma intensidade anormal. Sarah reuniu os objetos necessários, em velas negras, ervas aromáticas, um cálice de cristal e um antigo amuleto protetor. Ela criou um círculo mágico no centro da sala, usando giz branco para desenhar os símbolos protetores. Tumi estava sentado em uma cadeira no centro do círculo, seu sorriso malévolo mais grotesco do que nunca. Seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade assustadora, fixos em Sarah. Ela começou o ritual, recitando as palavras antigas com uma voz firme e decidida, apesar do medo que a consumia. A cada palavra pronunciada, a atmosfera na sala se intensificava, o ar ficando pesado e carregado de energia. À medida que o ritual progredia, Tumi começou a reagir. Seu corpo tremia, seus membros se agitavam, e um brilho sinistro emanava de sua superfície de porcelana. Sombras dançantes se moviam pela sala, criando uma atmosfera de terror e suspense. Sarah sentia a presença de uma força malévola, uma energia negra que a pressionava, tentando impedi-la de completar o ritual. A luta contra Tumi era intensa, uma batalha de vontades entre a determinação de Sarah e a força malévola que possuía o boneco. Ela sentia a energia negra tentando invadir sua mente, tentando controlá-la, mas ela resistia, mantendo sua concentração e sua fé no ritual. O suor escorria por sua pele, seu corpo tremia de exaustão, mas ela não desistia. O clímax do ritual chegou quando Sarah pronunciou as palavras finais do encantamento. Um brilho intenso emanou do amuleto protetor, envolvendo Tumi em uma luz ofuscante. O boneco começou a tremer violentamente, seu corpo rachando e se desintegrando. Um grito horrível ecoou pela sala, seguido por um silêncio profundo e absoluto. Tumi havia sido derrotado. Após o ritual, um silêncio profundo pairou sobre a casa. O terror que havia dominado a vida de Sarah desapareceu, deixando para trás um vazio estranho, mas reconfortante. Tumi havia se desintegrado, reduzido a pó, sua maldição quebrada. A energia malévola que o possuía havia sido dissipada, deixando para trás apenas o silêncio e a paz. Sarah sentiu um alívio profundo, uma sensação de liberdade que a invadiu como uma onda de ar fresco. O medo, a paranoia e o desespero que a haviam assombrado por tanto tempo finalmente desapareceram, dando lugar a uma sensação de calma e serenidade. Ela olhou ao redor, observando a casa com novos olhos, percebendo a beleza e a tranquilidade do ambiente. A casa, antes um palco de terror, agora era um refúgio seguro, um lugar de paz e tranquilidade. As lembranças de Tumi permaneceriam, mas agora eram lembranças de uma batalha vencida, um testemunho de sua força e resiliência. A experiência a havia transformado, tornando-a mais forte, mais consciente de si mesma e mais atenta aos perigos ocultos que se escondem no mundo. Sarah nunca mais se sentiria completamente segura, a lembrança de Tumi seria uma marca indelével em sua vida, um lembrete constante dos perigos que podem se esconder em lugares inesperados. Mas ela havia aprendido a lidar com o medo, a confrontar o mal e a encontrar a força para superar a adversidade. A paz que encontrou após a destruição de Tumi não era a ausência de medo, mas a aceitação de sua própria vulnerabilidade e a capacidade de superar seus medos. O silêncio que agora preenchia sua casa não era o silêncio do terror, mas o silêncio da paz conquistada, o silêncio de uma vida reconstruída a partir das cinzas do medo. O silêncio era o eco de sua vitória. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento e na continuidade do nosso trabalho. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.